quem foi feito para governar não pode ser governado. Uau. E foi aí uma das chaves da minha vida. E eu sempre sonhei com um espaço de 2 andares. Eu sempre disse, se eu sou filha dele, se ele é o dono do ouro e da prata, se ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, porquê que eu não posso sonhar com mais? Porquê que eu tenho que me contentar com algo pequenino? Eu abri o meu frigorífico e eu tinha 2 iogurtes. E éramos 3 pessoas em casa. E eu estava-me a sentir a pior pessoa do mundo. Porque tudo o que eu dizia aos meus filhos é, tem que durar, não podemos, Meu Deus. não isto, não aquilo. Deus estava-me a preparar para algo maior. Uau. E muitas das vezes não é no nosso tempo, mas sim no tempo dele. E eu entendi muito sobre isso. E houve um dia que eu cheguei em casa e disse assim, eu não vou procurar mais nada. Eu vou deixar Deus fazer. E aí Deus fez. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui. Muito feliz de estar começando o nosso DrielCast. Isso mesmo. O podcast para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, para você que está aí, sabe, querendo alavancar o seu negócio, que está meio desanimado, está meio desanimada. Esse podcast foi criado com a intenção de inspirar você, com histórias reais, história de pessoas que estão empreendendo aqui em Portugal. E claro, esse podcast vai chegar em vários lugares, não só aqui em Portugal, mas esse projeto foi criado para inspirar você, sabe? Porque Deus nos deu talentos, dons, e nós precisamos multiplicar esses dons. Então, para você que já empreende, para você que quer empreender, para você que está meio travado, fica aqui comigo que hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai te inspirar muito, viu? Já vou aproveitar e falar para você se inscrever aqui no nosso canal e para você ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Vamos embora então? Vou explicar para vocês um pouquinho dessa nossa convidada de hoje, abrindo esse episódio com chave de ouro. Ela é empreendedora, ela tem 37 anos, ela é fundadora do Instituto Carla Sofia Beauty e Academy. Olha só, até o nome é tão chique, gente, que eu até dei uma travada aqui, né? É o Carla Sofia Beauty e Academy. Mãe de 2 filhos, e ao longo da sua jornada, ela percebeu que o trabalho vai muito além da estética. Ela não faz apenas unhas, ela cuida de vidas. Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês Carla Sofia. Carla, seja muito bem-vinda aqui no DrielCast. É um prazer ter você aqui. É uma honra poder compartilhar com todas essas pessoas que estão agora nos assistindo um pouquinho do nosso empreender, um pouquinho da nossa história. E eu já quero começar esse podcast fazendo uma pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Então Antes vamos. de mais, obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui presente, a abraçar este projeto justamente contigo. Que bom, que bom. Fico muito feliz, Carla. Carla, começa contando pra gente como que foi seu começo na área do empreendedorismo. Como que você começou, por quê na estética? Conta um pouquinho pra gente, né? Como que foi isso? Então, basicamente, eu sempre gostei muito da área da estética e iniciei em 2016, foi o meu primeiro curso. Depois andei ali por outras áreas, meio perdida, a explorar um pouquinho diversas áreas, e em 2019 realmente eu iniciei com força a parte mais das unhas em si. E daí foi fluindo, fui fazendo várias formações, especificar bem a área das unhas, estudando bastante, percorri diversos sítios, mas havia sempre um vazio em mim. E um vazio constante, uma sensação de não pertencimento a algo, ou a um sítio, ou a um espaço, ou no meio de muitas pessoas. E eu sempre achei, caramba, eu devo ter alguma coisa errada, porque eu não dou certo em lado nenhum. E um dia eu aprendi, quem foi feito para governar não pode ser governado. Uau. E foi uma das chaves da minha vida. E eu entendi que
eu queria algo mais, eu sonhava e eu era merecedora de algo mais. E hoje em dia eu tenho essa oportunidade. E então, de há um ano para cá, eu tenho vindo a sentir cada vez mais a necessidade de lutar pelos meus sonhos, de lutar por mim mesma, e não só por isso, ajudar a impactar a vida de outras pessoas. Então é muito sobre isso, e é daí que tem vindo essa jornada e esse sonho, e tem sido um processo constante. Que lindo, que lindo. Eu acredito muito nisso, sabe, Carla? Porque o nosso propósito, na verdade, ele sempre tem a ver com outras pessoas, né? Tem muitas pessoas que acham que, eu não sei qual é o meu propósito, né? E esse transbordar na vida de outras pessoas, isso é propósito. Propósito não Exatamente. envolve somente uma pessoa, um singular. Geralmente é o coletivo, né? E hoje, assim, como que tá o seu instituto? Quando você começou? Já começou com o instituto? Como que foi o começo? Você começou fazendo as unhas em casa, na casa de alguém? Me conta mesmo o processo para as pessoas entenderem como que foi o seu crescimento. Então, eu andei sempre de salão em salão, Uhum, não percorri muitos, graças a Deus sempre tive aquele discernimento de dar uma continuidade, de ir seguindo ali durante um bom período de tempo, até que realmente as coisas acabavam por dar errado. E após a pandemia, eu decidi que queria mesmo trabalhar para mim. E comecei a trabalhar só em casa. Eu atendia em casa, mas eram poucas as clientes. Então eu arranjei um part-time para uhum. conseguir levar um sustento maior para a minha casa e atendia na mesma em casa. Pronto. Em casa você ia na casa das Não, pessoas ou elas elas vinham iam à na sua minha casa? casa, Ah, ok, sim. Eu entendi. arranjei um espacinho bem Uhum, acolhedor na minha casa onde elas iam lá e eram atendidas. ok. Só que daí também eu acho que não é muito confortável trabalharmos em casa, acabamos por misturar um pouquinho e tornava-se até mais cansativo, né? Porque Uhum. nós mulheres temos sempre o que fazer em casa. Sim. E eu sentia sempre a necessidade também de sair, de ver pessoas, de conviver. Uhum. E em 2023 eu iniciei num espaço onde sou muito grata realmente e onde criei uma boa carteira de clientes, graças a Deus. Então foi daí. De 2023 para cá, eu ainda trabalhava só por conta de outra pessoa, mas um dia surgiu um novo projeto e eu comecei com uma sementinha no meu coração e comecei a procurar lugares, comecei a ver lojas, comecei a ver gabinetes, mas uma sensação de vazio novamente. Nossa. Todo o espaço que eu fosse ver era um vazio constante. Constante. Eu batia em imensas portas e o vazio estava lá e eu questionava-me porquê este vazio. E eu não entendia o porquê. E daí houve um dia que eu percebi, após uma revelação, por assim dizer, de uma pessoa que me é muito especial, Uhum. eu entendi que Deus estava-me a preparar para algo maior. Uau. E muitas das vezes não é no nosso tempo, mas sim no tempo dele. E eu entendi muito sobre isso. E houve um dia que eu cheguei em casa e disse assim: eu não vou procurar mais nada, eu vou deixar Deus fazer. E aí Deus fez. Uau. Quando eu aprendi a descansar, a esperar realmente pelo tempo dele, Deus fez. E como é que Deus fez? Eu entrei numa mentoria para algo maior também, na questão que eu te falei de impactar outras mulheres. Eu tenho o Uhum. curso de formadora desde 2021 e sempre tive medos e inseguranças, como todas as mulheres hoje em dia. Então isso estava completamente travado e arrumado numa caixinha, mas a semente estava lá. E daí, agora com esta mentoria, eu pensei, ok, eu vou aqui tentar, né, aprender mais sobre o digital, ocupar aqui mais esta parte das formações, porque se eu quero impactar a vida de outras pessoas, como é que eu vou fazê-lo? Através da minha experiência, através do meu dom, através do meu talento. Uhum. E assim foi. Daí, eu tive uma sessão no espaço onde eu estou agora, no meu espaço, no meu instituto, e este instituto ainda não era meu. Mas eu fui lá fazer uma sessão de empreendedorismo também, Uhum. uma aula, um convívio, um business, vá, digamos Uhum. assim. E daí o que é que aconteceu? Eu senti-me em casa Uau. e o vazio não acontecia. E eu andei pelo espaço como se aquilo já fosse meu. E eu questionei, nossa, será que aqui não tem assim um espacinho para mim?
Entretanto, a dona do espaço chamou-me, nós conversámos e ela disse assim: Olha, eu tenho aqui um espaço para ti, mas tenho um problema. E eu só pensei, claro que tinha que ter um Ai, problema, esse porque nada é mas. fácil, né? E daí ela disse assim: Mas eu vou voltar para o Brasil e eu quero trespassar o espaço e eu sinto no meu coração que isto deva ser para ti. Na hora veio o sim na minha boca, sem pensar em nada, sem pensar em custos, sem pensar em valores, sem pensar em rigorosamente nada. Foi o sim. E eu sempre sonhei com um espaço de 2 andares. Eu sempre disse, se eu sou filha dele, se ele é o dono do ouro e da prata, se ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, porquê que eu não posso sonhar com mais? Porquê que eu tenho que me contentar com algo pequenino? E realmente eu não tinha condição para algo tão grande. E estamos a falar que o meu instituto é composto por 2 pisos. Eu tenho uma sala enorme de formações, Uau. graças a Deus. Então, Deus foi assim maravilhoso comigo. Ele só me preparou. Hoje em dia eu olho para trás e eu digo assim: obrigado por cada não que eu levei, obrigado por cada vazio que eu senti, obrigado por cada sítio que eu não me senti pertencida, mas por todo o sítio que eu passei eu aprendi algo. E todo o processo, hoje em dia eu dou valor. Na hora que a gente ouve os nãos, na hora a gente fica chateadas, desiludidas, desesperadas, bate aquela angústia, bate os porquês, né? E hoje eu olho É. para trás e digo assim, ok, eu sei o porquê. Hoje eu sei o porquê. Então o meu instituto nasceu há muito pouco tempo e eu sou muito grata a cada passo que dei até aqui. E a minha missão hoje em dia é como tu disseste bem no início, da forma como tu me apresentaste, é a forma que eu quero ser vista, é realmente sobre isso. Não é sobre unhas, é sobre vidas, Isso. é sobre pessoas, é sobre aquele momento. E a parte de formar outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas, é para que elas possam também continuar a sonhar, porque todas nós temos sonhos dentro de Exato. nós. Todas Exato. nós somos merecedoras de algo mais. Então, quem tem essa ambição, uma ambição saudável, né? Uhum. Quem tem essa ambição, quem quer crescer, quem quer desenvolver, quem quer empreender, muitas das vezes há tantos entraves, mas o maior entrave é a procrastinação que nós exercemos sobre nós mesmas. Então é sobre isso. Sejam merecedoras de sonhar, mereçam sonhar, não se culpabilizem por sonhar, porque sonhar não se paga nada por sonhar. É verdade. É gratuito. É verdade. E é muito sobre isso. Hoje em dia eu penso assim, eu não quero só atender na mesa, eu Uhum. quero formar outras vidas, eu quero que as pessoas, se têm este bichinho de aprender, de querer fazer unhas também, querer Uhum. de hoje à amanhã também formar outras pessoas, então Sim. passar o meu conhecimento íntegro, para que elas possam mudar de vida também. Uau, meu Deus, tá vendo, gente? Que coisa linda. Isso é vida real, isso é história real, que muitas vezes eu sempre bato na tecla, eu como mentora de empreendedoras, eu pego muito as meninas se comparando, sabe? Ai, porque eu só tenho X seguidores, porque eu olho para o perfil da fulana, vamos pegar aqui você como exemplo, né? Ela já tem um instituto de 2 andares, mas muitas vezes as pessoas não estão acompanhando como tudo começou. E eu falo assim, enquanto você estiver comparando a sua vida com de outras pessoas, você nunca vai ser aquilo que Deus preparou para você ser. Porque, primeiro, Deus ele não erra. E ele não te deu um talento, um dom, por acaso, né? Então, quando Deus dá algo pra gente, que às vezes a gente está mais preocupado com o que o outro está fazendo, ao invés de focar naquilo que nós podemos desenvolver, é como se a gente estivesse dizendo assim que Deus errou. E aí o que acontece? A comparação, né? A comparação ela faz o quê? Ela traz atraso de vida. A pessoa fica olhando para um perfil que muitas vezes pode ser um perfil verdadeiro, mas nunca se sabe, pode ser que não. Ou pode ser também que a pessoa nunca vai ver a trajetória que aquela pessoa teve para chegar até ali. Então é muito. Eu falo assim, gente, nunca se baseie na vida dos outros, não vai se medir com a régua do outro, nunca vai dar certo essa conta, né? E eu achei interessante quando você falou a questão da visão. O Sim, quanto nós precisamos trabalhar a nossa visão.
né? Quanto mais visão a gente tiver, mais longe nós vamos chegar, porque você só vai chegar até onde a sua visão alcança. E isso que você vive hoje, Carla, você primeiro começou com uma visão. Você teve essa visão até de quantos andares, É mesmo. né? 2 andares. E aí vem essa questão toda de ter agora se materializado o que antes era só uma coisa da sua cabeça, né? Agora, nesse processo, como que você pode falar assim para as pessoas que estão empreendendo? Porque eu já entendi que você é uma mulher de fé. O que você pode falar para essas pessoas sobre a fé dentro do empreender? É importante ter fé para quem está empreendendo? Para mim não é importante, é crucial. Uhum. É crucial. Porque, tipo assim, eu olho para trás e eu digo: quando eu não tinha Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida, o fardo era bem pesado. Uau. E era impossível. Era impossível. Eu estava completamente perdida. E enquanto pessoa. E após aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida, aí sim, com Deus no barco, com Deus à frente, é tudo bem mais leve. É difícil? É. Vou ter dias difíceis? Vou. Tenho dias de choro? Tenho. Tenho angústias? Sim. Tenho medos? Sim. Mas quando eu aprendo a descansar no colo do meu Pai, é tão mais leve. É tão mais leve. E foi Ele que me deu tudo isto. Uau. Eu tenho a visão, sim. Eu tinha a visão, sim. Eu tinha os planos. Mas Ele foi-me capacitando para algo mais, para algo maior. Uhum. E hoje eu olho para trás e digo: sem Jesus na minha vida eu não era nada. Então, para mim, sim, a fé é não só importante, mas é crucial para definir toda a nossa trajetória. É verdade. Eu vou entrar com você daqui a pouquinho num dos assuntos também que eu trabalho muito com as minhas empreendedoras, que é a nossa saúde emocional. Mas antes de entrar nesse viés, né, nesse tema da saúde emocional, da inteligência emocional, eu sei que é algo que as pessoas falam muito de um tempo para cá, né? Inteligência emocional, saúde emocional, mas existe outras inteligências que as pessoas falam pouco, e a inteligência espiritual é uma delas, né? E quando nós entendemos que, principalmente para quem empreende, existe uma força que vai além da nossa capacidade, que é Deus. Existe uma força que vai além do nosso braço, que é Deus. E existe um lugar que você citou, é o lugar de descanso. Eu tive que aprender isso na raça, sabe? Tipo, eu fui a mulher que aprendia a fazer tudo sozinha e eu tinha que trabalhar até sangrar. Eu não me permitia descansar. Descansar, imagina, tem que trabalhar, tem que ser suado, né? E nisso o que eu mostrava? Eu mostrava que era eu que fazia tudo sozinha. Não era Deus, porque eu não dava lugar para Deus me trazer para esse lugar de descanso, ou seja, eu não dizia isso. No meu entendimento, eu Sim, sempre dizia graças a Deus e tal. Mas no fazer, eu não dava o lugar para Deus, sabe? O meu lugar de descanso e agora deixa Deus trabalhar. E eu sei que empreender não é fácil. Empreender, eu tenho um vídeo que eu até falo sobre isso, que é você todos os dias lidar com problemas, você resolver problemas, né? E nós vamos precisar, sim, dessa fé, porque essa fé, ela é como um combustível que exatamente. faz a gente levantar todos os dias, que ainda que não esteja na realidade que você quer, você consegue enxergar algo que nem existe. Você tá ali sorrindo, as contas estão todas ali para pagar, mas você tá ali, não, vai dar tudo certo. Isso é Bem fé, assim. gente. E se a pessoa não tem fé, como que ela vai seguir, né? É mesmo? E para você, assim, Carla, o que significa empreender? Antes da gente entrar aqui na questão do emocional.
Para mim, empreender é colocar o nosso potencial à prova todos os dias, né? Empreender é não só sonhar, mas sim acreditar no nosso potencial acima de tudo. Empreender é liderar, é gerir, né? E é sobre também todas as áreas que tu falaste. Empreender, as pessoas pensam, empreender tem a ver com dinheiro. Não. Empreender tem a ver com pessoas também, Sim. com espaço, com lugares, enfim, mesas certas para sentar, pessoas certas para conviver, para estar. Então, empreender vai muito mais além, não é sobre dinheiro. É sobre todo esse processo que eu falei agora. É sobre nós acreditarmos no dia da manhã, que vamos ser capazes de mais e de melhor. É buscarmos mais e melhor, não só por nós, mas através de nós, por consequência. E é como tu disseste, empreender é bem difícil. É É verdade. mesmo. Mas não é impossível. Não é impossível. Por isso nós estamos aqui, né? Exatamente. E eu costumo dizer que tudo aquilo que nós construímos, né? Vamos falar aqui agora dos nossos empreendimentos, família, carreira, tudo tem que ter uma base, né? Então, para mim, a nossa base é a nossa vida espiritual e a nossa vida emocional. As duas precisam estar ali alinhadas. Se a gente não tiver essa base sólida, as coisas que nós construímos, elas muitas vezes não vai subsistir. Elas vão desmoronar, né? E o que você acha que você conseguiu vencer? Quando eu digo vencer, é aquilo que não te matou, sabe? Tem uma frase que diz assim, aquilo que não te matou te fortaleceu. O que você conseguiu vencer que hoje você se tornou mais forte? Quem é a Carla hoje e que você olha para trás e fala assim, menina, você se tornou uma mulher? Bem, então, chegamos a uma área bem, assim, bem crucial e delicada, né? Todos nós passamos sempre por algo na nossa vida. E realmente a minha infância também não foi fácil. Eu cresci, basicamente, muito de amas em amas. A minha mãe não conseguia cuidar de mim, pois o meu pai faleceu muito cedo. O meu pai morreu, tinha eu 5 meses, então eu cresci sem um pai e, por consequência disso, a minha mãe tinha que trabalhar muito. Eu cresci também sem uma mãe durante muitos anos. Caramba. Aquele amor de mãe faltou, aquele amor de pai também. Por consequência, o que é que acontece? Muito poucas bases familiares. Contudo, isso não me matou, fortaleceu-me. E eu, graças a Deus, eu sempre fui de uma mentalidade muito certa, muito correta, sempre fui muito detalhista, sempre fui muito certinha em termos de escola, em termos de regras. A educação que eu tive, mesmo por terceiros, sempre me fez tornar uma pessoa correta, uma pessoa alinhada, em termos de princípios e em termos de valores. Entretanto, eu fui... Aqui foi o ponto mais chave. Hoje em dia, tendo o conhecimento que tenho e por falta dessas bases, nós aceitamos qualquer tipo de amor. E assim aconteceu. Eu amei muito o pai dos meus filhos, mas a dada altura já não era amor. Então, infelizmente, eu fui vítima de violência doméstica durante muito tempo e por falta de bases familiares eu fui ficando. Eu achava que ali era o meu lugar. E porquê? Eu não tinha um pai, então eu achei que os meus filhos tinham que ter o pai deles presente. Por muito que tivesse o erro que tinha. Eu achei que aquele tinha que estar ali. Eu não podia sair dali. E ao mesmo tempo eu não queria também demonstrar às outras pessoas o quanto eu tinha falhado. E o que é que isto aconteceu? Levou-me a uma perda da minha essência todos os dias. Uma perda da minha identidade todos os dias. E eu sempre fui uma pessoa que sempre me preocupei muito com o exterior. Mas o meu interior estava destruído. Meu Deus. Destruído, Drieli. Mas completamente. Eu olhava-me ao espelho e eu não reconhecia nada de mim. Eu pensava, muitas das vezes eu questionava e dizia... O que é que estás aqui a fazer? Quem és tu? Era como se algo dentro de mim, uma mulher dentro de mim, gritasse todos os dias por socorro. Era uma chamada de ajuda, mas que nem eu entendia. E daí eu fui ficando, mas teve um dia que, ok, chega. Porquê?
Uma coisa é eu aceitar aquele lugar, outra coisa é eu permitir que 2 menores de idade tenham que ficar naquele lugar. Sim. Os meus filhos não tinham escolha, eles dependiam de alguém, no caso dos pais. Então, que tipo de pessoa é que eu era em deixar os meus filhos naquele lugar? Eu pensava, não, este não é só o meu lugar, mas também não é o lugar para os meus filhos continuarem. Mas eu saí de casa, né? Saí de casa, ou ele não aceitou a separação, eu saí de casa, orgulho-me todos os dias de ter dado esse passo, ter tido a coragem de dar esse passo. Saí de casa com os meus filhos e ficou tudo bem. Mas eu era muito materialista, eu era muito agarrada às minhas coisas, eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Então eu sentia que tinha perdido a minha casa, as minhas coisas, o meu lugar, o meu lar, e eu estava triste. Todos os dias uma tristeza invadia o meu coração. E eu fui ficando bem depressiva, entrei mesmo numa depressão, tomava imensos medicamentos. Depois a gente vai no médico, faz uma queixa, mais um comprimido. Vai no outro, faz uma queixa, mais um comprimido. Daí veio a pandemia. E eu estava num lugar de vítima, sabes? Eu coloquei-me no lugar de vítima. Eu estava só focada no porque é que eu passei por isto, porque é que eu vivi isto. E por consequência eu não estava a ser uma pessoa saudável, não só para mim, mas bem como para os meus filhos. Por muito que eu tivesse, sempre fui uma excelente mãe, mas psicologicamente eu não estava saudável nem para mim. Eu chorava muito, eu estava muito depressiva e isso cria tristeza, querendo ou não, os meus filhos absorviam o meu estado. Com certeza. E havia imensas chamadas de atenção, imensos problemas na escola, muitas das vezes pesadelos à noite, uma má gestão emocional muito grande dentro do meu lar. E teve um dia após a pandemia que eu disse, chega. E eu decidi fazer uma terapia. E foi aí que eu conheci Jesus. Uau! Através de uma terapia? Exatamente, uma Que terapeuta incrível. cristã que me apresentou Jesus. Uau. E aí eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida. E foi aí que eu percebi Deus, ele curou-me, ele lavou-me as minhas feridas, os meus traumas. Ele vestiu-me com roupas novas. E foi muito sobre isso. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Eu tive que me permitir fazer uma terapia, permitir-me ser moldada, ser lapidada, ser lavada, para que realmente eu entendesse que aquele lugar de vítima não era meu. Ou seja, hoje em dia eu olho para trás e eu digo, o meu trauma não me define. Eu entendi o meu trauma, eu passei por aquilo, há um propósito eu ter passado por aquilo. Hoje em dia eu estou aqui a falar sobre isso e muitas mulheres que estão a assistir provavelmente passam por isso ou já passaram e esse lugar não é delas. Elas não escolheram esse lugar, mas elas ainda vão a tempo de escolher um lugar diferente. E é sobre isso. É sobre nós fazermos uma escolha de não pertencer naquele lugar. Porque isso nós podemos fazê-lo. E devemos fazê-lo por nós e pelos nossos. Quem não tem filhos é por elas, quem tem filhos é por elas e por eles, bem como outros traumas. E é muito importante nós conhecermos também essa nossa parte emocional. E houve muita coisa que eu não conhecia, que eu não tinha conhecimento, perfil comportamental, linguagens do amor, as feridas emocionais. Eu entendi também que eu me colocava também muito no lugar de vítima na minha ferida da rejeição e do abandono. E durante muito tempo eu achei que tinha sido abandonada até pelos meus pais, né? E não, esse lugar de vítima não é para nós e isso só nos deixa cansadas, esgotadas cada vez mais. Eu inclusive, Driele, eu tinha problemas físicos, o meu emocional manifestava-se no físico. Era horrível, eu passava super mal do meu estômago, não era um lugar para mim. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito diferente. Claro, temos gatilhos, não sou Miss perfeita, longe disso. Mas o ter esse conhecimento, o conseguir ter ultrapassado o meu passado, ressignificado o meu passado, hoje em dia eu olho para trás e digo assim, eu não sou vítima.
Uau. Eu sou uma sobrevivente. Uau. Eu sou uma vitoriosa. E eu orgulho-me todos os dias, mesmo do meu processo, mesmo até dos erros que eu cometi lá atrás. E por consequência, quando o meu estado emocional ficou assim, saudável, né, eu tornei-me uma pessoa melhor, mais saudável. Os meus filhos, por consequência. Por isso é que eu digo muitas vezes, primeiro em nós e depois através de nós. E tudo flui. O ambiente familiar flui, o lar flui, a harmonia, a alegria, e por consequência vai sendo assim. E no nosso trabalho também. Porque eu era tipo o que tu estás a dizer. Eu refugiava-me no trabalho. No trabalho eu era excelente. Mas e o vazio que estava dentro de mim? Mas daí um dia eu entendi. Aquele vazio, só o amor de Deus podia preencher no meu coração. Uau. E foi aí que toda a minha vida mudou. Uau. Meu Deus, gente, eu não sei vocês aí, mas eu tô arrepiada aqui, tá? Porque falar dele, falar do nome dele, ele transforma. Eu também sempre trabalho, aliás, eu começo o meu trabalho com as empreendedoras pelo emocional, né? Porque quando nós entendemos da nossa identidade, quem nós somos, o nosso resultado é totalmente diferente. E existem feridas dentro desse tratar todo do nosso emocional, feridas emocional, passado. Existem feridas, Carla, que nenhum terapeuta vai conseguir alcançar. São raízes tão profundas, sabe? Que somente o Espírito Santo, somente o sangue de Jesus é capaz de restaurar aquela raiz que talvez está seca, ou até arrancar alguma raiz que já não era para estar ali na vida daquela pessoa. Então, cara, parabéns aí essa terapeuta que te conduziu, né, a este lugar, te apresentou Jesus, porque é um trabalho que se faz em dupla. Tem coisas que o profissional consegue fazer, tem coisas que só Deus consegue fazer, né? Exatamente. E é sobre isso. Agora, sobre essa questão da identidade, o quanto você pode falar para as pessoas, para elas poderem investir nisso, sabe? Porque é assim, para mim, não sei se é porque eu trabalho com isso, mas é algo que é tão fundamental na nossa vida, é tão importante saber quem nós somos. Sabe, eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, e essa pergunta me pegou de jeito, né? Quem é você? Quem sou eu? E eu, quem sou eu? E quem sou eu? Eu sou Adriele, eu, eu não sabia responder quem eu era. E eu sei que tem muitas pessoas que se definem pelo que elas fazem, pelo que elas têm e não pelo que elas são. E a nossa base emocional, ela começa do quem nós somos, né? Primeiro é o ser, depois é o fazer, depois é o ter. E quantas pessoas nós conhecemos que antes de falar o nome já está dizendo eu sou advogado, eu sou médica, eu sou doutora tal. Tá, mas eu tô perguntando quem é você. E essa perguntinha, quem é você, ela mexe com a gente, né? Então hoje, assim, Carla, o quanto você pode falar para as pessoas que é fundamental elas entenderem sobre a sua identidade, não só para o seu negócio, mas, como você falou, né, para a sua família, para ela mesmo. Quanto você pode falar dessa experiência para as pessoas que estão assistindo a gente? Então, essa pergunta que tu disseste, realmente toda a gente gagueja. Eu também já gaguejei para responder. E vou acrescentar mais uma pergunta, que é... Um dia perguntaram, aliás, já me fizeram essa pergunta 2 vezes. A primeira eu não sabia responder e, lógico, respondi outra coisa qualquer. Que é, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Uau, também já caí nessa. E toda a gente responde, meu filho, minha Sim, mãe. sim, Não, sim. hoje em dia eu sei, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Porque realmente é sobre isso. É primeiro em nós. Então a identidade vai muito sobre isso. Sim. É perceber quem és tu. Qual é o teu dom, qual é o teu propósito, Sim, não é? é isso. E as pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabem. Não sabem. Nem sequer sabem muitas vezes o que realmente gostam, o que realmente amam. Como é que... eu sou assim porque faço isto. Não, não é sobre isso. É sobre entender que
todos nós nascemos com uma identidade, com um propósito, uma razão, e é tão triste nós não conhecermos. Sim. É tão triste nós não olharmos principalmente para o nosso emocional, que é crucial para tudo. O Define emocional, muita o coisa. físico, Uhum. tudo isso, se não estiver bom e alinhado, como é que o profissional vai estar? Não pode, é impossível, não dá. Exato. Eles complementam-se. Sim. Então eu acho que é muito importante, como pessoas, para uma vida conjugal, para relacionamentos de amizade, relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, com outras pessoas, relacionamentos a nível do profissional, a nível do nosso empreendedorismo. É muito importante nós sabermos a nossa identidade e nós aprendermos também um pouco sobre isso, sobre o emocional, por exemplo. Vamos imaginar, dentro do casamento, se eu não conhecer a linguagem do amor do meu companheiro, né? Como é que a relação vai... E ele não conhecer a minha, como é que vai ser? Vamos supor, imagina que tu és palavras de afirmação. E o meu é atos físicos. Né? Toque físico. Então o que é que eu vou querer? Eu vou querer toque. Mas eu tenho que entender que a outra pessoa gosta de palavras, elogios. Nossa, isso hoje correu bem. Olha, estás bonito. Né? Então é muito sobre isso. O conhecimento é muito importante e o conhecimento vai muito além de... Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, é o que me define. E o que é que me define enquanto pessoa? Os meus princípios, quais são os teus valores, o que é que tu acreditas, não é? Depois é que vem o resto, vem a parte do fazer, o que é que tu fazes da tua vida, o que é que tu amas, o que é que tu gostas, os hobbies. É crucial também. É crucial as pessoas saberem qual é a sua verdadeira identidade. Sim. E mais entenderem que eu fui feita como? À imagem e semelhança do Criador. Então, eu sou filha dele. Só aí a minha identidade já está definida. Uau! Incrível. E todos nós devíamos ter essa identidade definida. É verdade, é verdade. Isso muda tudo. Isso muda a visão sobre tudo. Isso muda o posicionamento sobre tudo. Isso muda resultados. Isso muda gerações. Isso muda tudo. Gerações, é um ponto. Muda tudo, muda né? Mesmo. É incrível. E eu falo muito com as pessoas, às vezes a gente fala que nós precisamos investir. E quando a gente fala investir, às vezes a pessoa fala assim, pensa assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas investir é isso também, sabe? Quando a gente fala assim, cara, você precisa investir em você, não é comprar uma roupa, não é fazer mais uma formação, não. Vai lá, você se conhece. Tem tantas hoje oportunidades, sabe? Eventos, internet, que falam sobre esse assunto, temas até gratuitos para a pessoa investir nela, para ela se conhecer, né? O nosso podcast aqui é voltado para o empreendedorismo. Agora você imagina, quem é que constrói empresas? Pessoas. Exatamente. E como é que uma pessoa vai construir algo se ela mesma nem se conhece? Qual vai ser a cultura daquele negócio? Como que vai ser o resultado? Como que ela vai cuidar das pessoas que trabalham com ela? Se ela não sabe nem como ela é por dentro, se ela não sabe o que motiva ela estar ali, ela não sabe qual é o propósito dela estar ali, né? Então, quanto mais a gente investe, eu falo assim, o melhor e o maior investimento que você pode fazer é em você. E as pessoas às vezes acham que investir é comprar isso ou tem a ver com dinheiro. Não, é tempo. Sabe? Eu lembro, Carla, que eu precisei aprender a ter tempo comigo de qualidade. Eu não tinha tempo comigo. Comigo, não. Eu queria estar sempre com alguém. Porque se eu tivesse só comigo, era como se eu estivesse sozinha. Hoje, eu dou gargalhada comigo. Às vezes eu tô em casa, sabe? Tô ali mexendo com as coisas de casa e começo a cantar e dou gargalhada e falo assim, cara, como que a minha companhia me faz bem, né? Eu amo estar comigo hoje. E isso que a gente falou no início a respeito de pensar qual é a pessoa mais importante para mim hoje, há um tempo atrás para mim seria egoísmo. Tipo, não, eu não posso dizer que é eu. Isso é egoísmo, é pensar só em mim. Não é, gente, né? E quando a gente olha para a cruz, Jesus, ele morreu por nós.
Então, se eu não sou capaz de cuidar de mim, eu vou ter dificuldade de cuidar de outras pessoas também, né? Posso só acrescentar um ponto? Claro. Tu agora falaste em relação a investir em nós. Uhum. Então eu vou-te contar como é que eu fiz a terapia. Isto aqui também para impactar outras pessoas. Nunca sendo no lugar de vítima. Impactar. Eu abri o meu frigorífico e eu tinha 2 iogurtes. E éramos 3 pessoas em casa. E eu estava-me a sentir a pior pessoa do mundo. Porque tudo o que eu dizia aos meus filhos é: tem que durar, não podemos, Meu Deus. não isto, não aquilo. E eu tinha 70 euros. E a terapeuta em questão estava numa promoção assim top, né? Em tempos de pandemia, de 60 euros, 5 sessões. E os 70 euros que eu tinha eram para ir ao supermercado. E eu fiz o quê? Eu investi o melhor dinheiro da minha vida, os melhores 60 euros, Uau. eu investi. Uau. E com 10 euros eu fui ao supermercado. Pois Deus é tão maravilhoso que no mesmo dia eu tive uma pessoa à porta da minha casa com 3 sacos de compras para me abençoar. Uau. E sem saber de nada. Tipo assim. Sim. Só aconteceu. Então é muito sobre isso. E as pessoas hoje em dia são muito fúteis. Eu tenho imensas clientes e eu puxo muito pelo emocional delas. Eu falo muito sobre terapia, falo muito sobre Jesus, porque lá está. Eu não vejo aquela pessoa está ali, veio, pagou por unhas. Não, eu vejo ali uma alma. Uma alma. Uau. E muitas das vezes eu ouço, eu vou dar uma volta ao centro comercial, compro uma roupinha e fico bem. Não. É um escape. É aquela máscara escapista daquelas feridas emocionais que não são conhecidas e muito menos geridas. E aquilo que eu quero também inspirar as outras pessoas é uma terapia vai muito mais além de falar. É reconhecer os traumas e as feridas e os problemas e dar-nos ferramentas para ultrapassar. Exatamente. E aqui o ponto mais importante é quando as pessoas conhecem, quando as pessoas têm aquela tomada de consciência, ok, aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho algo para resolver. Porquê? Porquê que isto aconteceu? Não é, isto aconteceu comigo. Não, é, porquê que isto aconteceu comigo? Né? Muitas das vezes eu olho para trás e digo assim, caramba, eu também provoquei que isto acontecesse comigo. Porquê que eu provoquei? Onde é que eu errei? Então é muito sobre isso. E quando nós nos conhecemos, quando nós temos aquele domínio do nosso autoconhecimento, vai muito mais além. Porque também é muito bom para nós. Por exemplo, eu sei que já estive num lugar de vítima. Aquele vitimismo, aquele mimimi. E muitas das vezes, quando acontece alguma coisa de ruim, ou quando eu espero demais do próximo, e o próximo não me dá, se calhar como eu gostaria ou como eu poderia ter feito, eu inconscientemente eu volto-me a colocar naquele lugar. E daí vem uma luz, né? E eu digo assim, alto. O que é que eu vou identificar aqui, né? Lá está, autoconhecimento. É muito importante. É verdade. É muito importante. E essa questão aí do vitimismo, cara, de coração, para você que empreende, não tem chance de você ficar nesse lugar. Porque a pessoa que é vitimista, o vitimista, né, a vitimista, ela não realiza. Infelizmente, esse perfil é sempre o perfil de que as pessoas têm que ter dor dela, as pessoas têm que ajudar, o problema dela é o pior de que todo mundo, a empresa dela não vende, a mãe abandonou, a história dela é a mais cabulosa de todas, e é a pessoa que, na maioria das vezes, se coloca nesse lugar. Agora, quando a pessoa consegue chegar num estado de consciência, onde ela entende, eu estava a ser vítima, eu estava a ser, ou seja, ela se colocava naquele lugar, aí as coisas começam a andar. Porque assim, Carla, todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por problemas, eu ouço as pessoas me contando, eu cheia de situação para resolver, e quando eu vou conversando com as pessoas, eu penso, meu Deus, eu não passei por nada. Eu não passei por nada diante do que essa pessoa aí tá me contando, né? Agora, quando você entende isso, ok, aconteceu isso comigo, aconteceu,
doeu, foi decisão errada, porque muitas vezes as pessoas também colocam na conta de Deus, porque foi Deus que quis, porque se aconteceu foi da vontade de Deus. Não, gente, Deus é assim, nós temos livre arbítrio. Então, nós tomamos decisões erradas, a gente erra. E aí vem as consequências, Exatamente. né? Agora, as nossas decisões, elas vêm baseadas nas nossas emoções, né? Principalmente da infância. Então, se houve ali abandono, se houve rejeição, no futuro nós vamos ter, infelizmente, resultados não tão bons quanto pessoas que não passaram por isso. Mas, quando você entende o que você disse, né? O que aconteceu? Por que disso? Aí você sai de vítima para protagonista. Exatamente. E aí você faz isso aqui, ó. Vou ver essa página. Isso aqui, ó, passado. Agora eu vou escrever uma nova história. Eu vou me colocar no lugar onde eu mereço estar, onde realmente já era para eu estar, e é sobre isso, É né? mesmo. Então, é tão importante, gente, tá vendo? Tantas coisas que nós falamos aqui, que tá ligado com o que você faz, com o que você é, com essa questão da base do emocional, que é o que vai ditar a regra. E olha, o emocional, ele influencia até na nossa vida espiritual, Carla. É muito. Pessoas que foram abandonadas pelo o pai têm dificuldade de ver Deus como um pai. Muita, eu tinha. Entende? Então, por isso que tem que tratar a gente. Não é só no seu negócio que vai ter, que vai talvez dar ali um resultado ruim, mas em toda a sua vida, né? Agora, Carla, vamos falar um pouquinho mais aqui do seu instituto. Me fala. Hoje, além de ser um espaço maravilhoso, inclusive eu vou lá, né? Nossa, meu Deus, vou lá conhecer a inauguração. Vou mostrar para vocês, tá, gente? Me fala o que mais que você oferece em relação a quem quer mudar, a quem quer empreender, a quem quer, sabe, aquelas mulheres principalmente que estão aí sustentando o filho sozinha, que precisam de uma oportunidade e quer investir em alguma área e já entendeu ali, olha, eu gosto de fazer unha, eu gosto de aprender tal coisa da área da estética. O que o seu instituto oferece para essas mulheres? Pronto, eu sou muito sincera. O ramo das unhas, o ramo da estética, em modos assim, bem geral, Uhum, na minha opinião, as pessoas dizem, está muito saturado. uhum, Eu digo, não está saturado. uhum, Está cheio e ao mesmo tempo bem vazio. uhum, Há muita falta de profissionalismo, há muita falta de verdadeiras profissionais. E é isso que eu ofereço. Eu ofereço verdade. Verdade acima de tudo. Profissionalismo, detalhismo, desde o primeiro passo ao último passo. Um exemplo. Nas minhas formações, eu, 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 eu invisto muito nessa tecla, que é desde a apresentação. É logo o que eu começo. As minhas formações começam com a nossa apresentação. uhum. Então, para quem quer mudar de vida, vai logo através de nós primeiro. Por exemplo, se eu me preocupo hoje em dia com a minha autoimagem, com o meu autocuidado, para transbordar isso na vida de outras pessoas, se as pessoas entrarem no meu instituto e eu tiver de fato treino, cara deslavada, que credibilidade é que eu vou dar a essas pessoas? Nenhuma. Verdade. Se eu entrar numa formação de qualquer jeito, que credibilidade é que eu vou dar a essas pessoas? Nenhuma também. Então é desde o atendimento, não é só sobre as formações, é desde o atendimento. Eu no meu espaço hoje em dia eu tenho outros gabinetes para alugar também e nunca há qualquer pessoa, há pessoas que realmente sejam comprometidas com elas mesmas, comprometidas com o trabalho, com o crescimento, com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento profissional, que tenham propósito e identidade definidas dentro delas. Eu não quero ser só mais uma no mercado. Eu quero ser a diferencial no mercado. Uau. Porque é isso que faz diferença. Eu foco muito na higiene e biossegurança, que também é um detalhe muito importante e que muitas pessoas, muitas profissionais falham muito. E temos que ver, nossa, nós trabalhamos com materiais cortantes também. Nós lidamos com a saúde da pessoa, doenças em si também. Então, não tem como entrar de qualquer jeito no meu instituto. Eu não entro de qualquer jeito. Aquilo é o meu sonho, é um propósito que está ali. E não é só sobre mim.
é sobre o meu propósito com Cristo. Então, é muito sobre isso. A nível das formações também. Para quem realmente ama esta profissão, para quem realmente quer mudar de vida, deve sim investir. E investir bem, investir em conhecimento, agregar conhecimento e buscar conhecimento contínuo. A nossa área é uma área que está sempre em desenvolvimento. Por muito que eu já seja formadora, eu ainda invisto em mim e faço formações. Não tem como parar. Parar não dá. Então o meu investimento é constante. E para que o meu investimento seja constante, por isso é que eu almejo muito impactar a vida de outras pessoas e inspirar a que outras mulheres queiram mais e melhores para elas próprias. É sobre se eu tiver que fazer sacrifícios, horas extra, enfim, N coisas, trabalhar nas folgas, eu vou fazer por mim, porque o sonho é meu. O propósito é meu. Então, mas hoje em dia eu também me posso dar ao luxo de ter a liberdade de eu fechei o meu horário porque eu vou com a minha filha a um espetáculo da ginástica. Sim. Eu fechei aquele horário, aquele dia, porque eu vou com o meu filho a um jogo de futebol. Sobre liberdade também nesse sentido, uma liberdade também pessoal e que as pessoas conseguem ter. Se nós trabalharmos para nós mesmas, ok, vamos suar mais, vamos sacrificar, vamos, mas é por nós e através de nós. Também vamos ter momentos de glória. Sim, Claro que sim. Então, eu quero convidar todas as pessoas nesse sentido. Quem quiser conhecer o meu espaço, fazer parte da equipa, fazer parte desse crescimento e investir nelas próprias, venham, porque aqui não é sobre valor. Ou melhor, não é sobre preço, é sobre entender o valor que cada um tem em Cristo Jesus e saber que, ok, ela pode mudar de vida e saberem que com a Carla vão de certeza mudar de vida, porque eu passo todo o meu conhecimento, todo o meu amor. Eu trabalho realmente com amor, com dedicação, porque eu vejo que aquela pessoa não é um número, é uma vida, é uma alma, é um coração. Muito bom, muito bom. E então, vamos lá. Vamos supor que tenha alguma pessoa aqui nos assistindo e ela quer fazer uma formação. Hoje, então, lá no seu instituto, você oferece a formação de unhas. Tem mais algum outro? Normalmente eu trabalho com módulos, manicure combinada apenas, combinada com ponteiras, com tesourinha e alicate. Faço a manicure combinada com verniz gel, que normalmente eu gosto de combinar essas de 2 em 1. Ok. Temos um módulo de gel, temos um módulo de acrílico e o módulo de moldes F1. Posteriormente irei agregar mais formações, tudo dentro da minha área, por exemplo, nail art, traços finos, tudo isso também é importante, mas os módulos são muito importantes porque é como se fosse um passo a passo. Ah, ok, ok. É porque são diversas áreas, então cada uma... Depois estamos a falar de materiais químicos diferentes, também gel é uma coisa, verniz gel é outra, acrílico é outra. Ok. Então, como é muito fundo, é muito conhecimento, então eu divido sempre por módulos. Tá. E uma pessoa que vai começar, a pessoa fez a formação com você, tá? Agora vamos entrar assim nessa questão de oportunidade para quem quer, para quem precisa, para quem decidiu que vai empreender e aprender sobre essa área. Quanto tempo leva uma pessoa a fazer a formação, depois ali já começar seus atendimentos? O que você diz assim para ela começar a ter os seus primeiros resultados financeiros? É assim, vai muito de acordo com a personalidade da pessoa e com o que realmente a pessoa quer. Porque se a pessoa for comprometida com ela própria, se a pessoa fizer com amor, não fizer por dinheiro, mas sim por amor, a pessoa vai ter que entender que numa fase inicial vai ser muito mais investimento. Não só em material, mas também em conhecimento. Muita prática. Eu dei uma formação este fim de semana e eu disse, olha, vais sair daqui, tu estás apta, ok? O resultado dela foi incrível, uma ótima aluna, primeiro contacto, primeira vez, e foi incrível. Ela tem muito jeito mesmo. Mas a prática lá fora vai ser crucial para ela. É como escola de condução. Nós aprendemos as regras e o básico. O resto é cá fora, é o dia a dia, é o conflito, é gerir tudo isso. Então ela agora, as alunas vão ter que praticar bastante para ficarem aptas para tal. E depois é a questão de,
ok, tem sítio para ficar? Não tem. O espaço onde está tem carteira de clientes já existente? Não tem. Isso também é muito importante avaliar. Eu, por exemplo, enquanto eu não tinha clientes, eu tive que ir para um sítio que já tinha clientes para me oferecer. Porque senão o crescimento delas vai depender disso, não é? Se não praticarem, se estiverem num sítio onde não há afluência de clientes, não vão crescer. Então é muito importante essa parte também. Para praticarem, têm que ter clientes. Mas se houver assim um fluxo de um bom comprometimento da pessoa, um bom sentido de oportunidade, seja em casa, seja num espaço onde a pessoa teve essa oportunidade de abraçar, e se a pessoa se dedicar realmente, a pessoa vai ter uns bons resultados assim, com um aninho já. Olha. 6 meses a 1 ano, a pessoa já vai ver resultados. E a gente está falando aqui de... Muitas vezes a gente pensa assim, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Ai, mas só daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Mas, gente, se você for fazer uma faculdade, são 4 anos só de investimento para depois começar com a prática, para depois ver o resultado. E a gente está falando aqui de uma área que é uma das áreas que mais cresce, é a área da estética. É uma das áreas que mais dá oportunidade, é a área da estética, né? E então, eu vejo como um bom negócio, porque tudo que nós vamos fazer no início vai empreender mais força, vai precisar de mais dedicação, de mais tempo, de mais suor mesmo, né? Porque tá começando, até alavancar aquilo ali, vai custar um pouquinho. Agora, é um bom negócio, não é? É muito Daqui bom. a 1 ano. E, gente, cá pra nós, 1 ano tá passando tão rápido. Muito rápido mesmo. Muito rápido. A gente já tá em dezembro já. E eu fico assustada com a velocidade que tá, né, o ano. E se as pessoas não começarem a se planejar agora, daqui a pouco passa mais 1 ano e ela ficou ali a ver navios, né? Então, é preciso que a pessoa que quer investir, procurar, aí, gente, a Carla, tem o instituto dela, tá? Eu super recomendo. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa especialista, tá? E vai preparar você para o novo, para o mercado. E a Carla, ela tem esse diferencial que ela não está preocupada só com o seu profissional. Ela ainda vai além disso, né? Então, é um preparo mesmo completo, né, Carla? Sai uma profissional mesmo entendendo até qual que é o posicionamento dela na vida. Porque muitas vezes a gente está ali, né? Ai, que eu preciso fazer dinheiro e tal, tal. E aí vem você, explica para a pessoa, transborda na vida da pessoa aquilo que você percebe que precisa ser transbordado e a pessoa sai com tanto entendimento que às vezes em uma formação a vida da pessoa muda, transforma, né? É igual quando você fez a terapia e transbordou, mudou tudo, né? Agora, Carla, me diz aqui, eu vou te perguntar sobre umas áreas, né? E eu quero que você me diga qual é o significado delas para você, tá bom? O que significa para Carla família? Família é tudo, né? Família é uma base. Então, família é amor, é estrutura, é sobre valores, princípios, dignidade. Sem família não tem como. E eu, como cresci sem essa parte, né? Ou com muitas lacunas nessa parte, para mim uma família é um sonho. Uau. É um preenchimento. É um pertencimento. Então eu dou muito valor à família. Uau. Deus. Deus é amor. Deus é criação. Deus é base. Sem Deus não tem como. Deus em primeiro lugar sempre. Depois venho eu. Depois vem família. Então sim, Deus é a base da criação para tudo. Deus é salvação. E sabem, é de graça. Salvação é gratuita. Dinheiro. Dinheiro era um tema que eu até tinha medo, sabes?
Eu não sei se há mais pessoas que eu se sei. identificam com isso, mas... Eu tive muito problema eu tive que mudar muito a minha visão em relação ao dinheiro. Uhum. Eu venho de uma família com uma crença de escassez muito limitante. Então, eu cresci com isso. Isso estava enraizado em mim. Eu chegava a um ponto de olhar para o meu ordenado e, gente, o ordenado não cresce. Não cresce. A empresa cresce, é feminina. Salário não, é masculino. Fica ali. Sim. Eu olhava para o meu salário, eu olhava para as minhas contas. Se sobrasse, eu ficava atrapalhada. Eu pensava, sobrou? Como é que sobrou? O que é que eu esqueci de pagar? E eu ainda achava, não, eu esqueci de pagar alguma coisa. Porque fazia-me até confusão ter o dinheiro na mão, ter o dinheiro ali na carteira, ter o dinheiro parado. Então, isso é um horror. Eu tinha medo de falar de dinheiro. E durante muitos anos eu tinha medo e até vergonha de dizer o meu preço. Só que houve um dia que eu entendi, eu não tenho um preço, eu tenho um valor. Porque eu sou um diamante lapidado por Deus todos os dias. E eu entendi, eu tenho valor, eu não tenho um preço. O meu trabalho tem valor, não tem preço. E aí eu parei de ter medo, eu parei de ter vergonha e eu entendi que eu sou merecedora porque eu tenho valor. Então, tudo isso ainda é um processo para mim, atenção. Nós estamos nesse constante processo. Ainda é um processo. Então, para mim, dinheiro é uma energia só. Ela flui. Se eu estiver aberta, ele vem até mim. Eu sou prova disso, ultimamente. Eu aqui há dias, eu estava assim a ter uma semana bem difícil. Eu estava desmotivada, eu estava triste. E daí aconteceu o quê? Alunas vieram. E eu pensei, uau! Sabe aquela chapada que Deus dá naquela hora? Eu tipo, filha, olha eu aqui. Sim, sim. Olha eu aqui, dono do ouro e da prata. Tu que és minha filha. Está aqui para ti. E eu pensei, poça, quanto eu sou assim ingrata, né? Às vezes, quanto nós às vezes nos queixamos e no fundo a gente queixa-se de barriga cheia. Então, para mim, dinheiro hoje em dia é só uma energia. É algo que sim, é necessário, mas é algo que eu posso fazer. E é entender como é que eu posso atingir. Se eu tenho um objetivo financeiro, o que é que eu vou fazer para atingir este objetivo financeiro? Então é sobre isso, não é sobre vitimizar-me, colocar naquele lugar de coitada, pedir ajuda a outra pessoa, não. É entender que eu quero isto, o que é que eu faço para atingir isto? Ponto. Boa. Fala para mim um sonho, Carla. Um sonho que você ainda não realizou. Casar. Uau. Ainda não. E sou sincera, eu achei que estava tipo assim, bem morto. Há anos que eu não acreditava nisso. Mas a realidade é que não. Eu tenho esse sonho. Ai, eu que gostava lindo. muito de casar, sim. Sem dúvida. Vai casar. Amém. Vai sim. Carla, qual que é a mensagem que você deixa para quem de repente está começando do zero? Em termos que profissionais? Sim, e principalmente na sua área. O conselho que eu deixo é entendam o seu valor, primeiramente. Busquem o autoconhecimento também, porque há muitas pessoas que às vezes acham que gostam disto. E às vezes só querem fugir. E isto não é por gosto, é por amor realmente. Isto não é por preço, é por amor. É entender que isto faz sentido quando se ama o que se faz. Se nós trabalharmos por dinheiro, não vai dar certo. Não vai, não tem como. Eu própria, se eu fizer por dinheiro, eu não vou ser feliz e realizada naquilo. Então, eu quero inspirar outras pessoas nesse sentido. Busquem muito o autoconhecimento. Há aqui a Dri, né? Olha Estás aí, aqui tu, mentora de mulheres. Eu identifico muito com o teu perfil, sabes? Tem muitas coisas lá que eu vou interagindo, que eu vou até mandando para algumas amigas minhas e até clientes, porque eu conheço a história delas, então faz sentido. Quando eu vejo que faz sentido, eu lembro-me delas. E é muito sobre isso. Elas sentem-se o quê? Acolhidas por mim, vistas por mim, amadas por mim. Então, se as pessoas querem mudar de vida, querem realmente buscar mais e melhor para elas mesmas, não hesitem. Não hesitem mesmo. E quem tem fé, continuem nesse caminho. Quem não tem, procurem. Porque com Deus no barco,
é tão mais leve e é tão maravilhoso. Os planos de Deus, costuma-se dizer, os planos de Deus, os nossos planos podem ser bons, mas os de Deus são perfeitos. É. Então quero convidar toda a gente a conhecer mais de Deus e mais delas próprias também. Uau, que incrível. E se você que está aí assistindo a gente quer conhecer mais de você, quer investir em você para que o seu negócio venha crescer, né? Eu tenho a minha mentoria Cresça o Seu Negócio com Autoestima. Muita gente confunde esse nome, né? Autoestima. Autoestima é a sua saúde emocional, né? E eu lembro uma vez que uma pessoa disse assim, mas como que você vai trabalhar autoestima no meu negócio? Por quê? O nosso negócio, o que a gente faz, é formado por pessoas. Você faz o seu empreendimento. E se você não está bem com você mesma, o seu empreendimento não cresce. Até cresce, sabe? Eu já tenho mentoradas que têm um nível já legal, mas que não passa daquele teto. E aí vai ver o que que tem ali. Crenças que elas adquiriram sobre elas mesmas, onde elas se sabotam, onde elas entendem que daquele patamar ali não pode chegar porque já viveram muita escassez. Gente, é tanta autossabotagem, procrastinação, sabe? A pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas muitas vezes não faz. Isso tudo tem raízes emocionais que travam o crescimento de uma pessoa. E o pior é que não fica só na questão profissional. Passa para os filhos, passa para o marido, aí vira aquela bagunça e ninguém quer isso. Então, dentro da minha mentoria, o que eu faço? A gente desenvolve tanto a sua questão emocional quanto a sua questão estratégica do seu negócio, né? Por exemplo, vendas. Muitas pessoas entendem que venda é só técnica. Não é. Vendas tem a ver com crença. Se a pessoa não tiver tratado a sua raiz ali de rejeição, ela não vai conseguir vender, Carla. Porque para você vender, você tem que se expor. E a pessoa que já foi rejeitada, ela não quer ouvir um não. Então ela não consegue vender, ela não consegue conversar com o cliente, porque ela já pensa que o cliente vai dizer não. Ou ela coloca sempre o preço mais barato, mais embaixo, porque ela acha que é uma... Não, porque eu estou começando agora, eu vou cobrar baratinho. Não é, isso é autossabotagem, isso é medo de ser rejeitada. Então tudo isso envolve os nossos resultados, nosso emocional envolvendo os nossos resultados. E essa mentoria é para você, empreendedora, que quer crescer, que quer expandir, que quer prosperar. Porque, olha, prosperar não tem a ver só com a questão financeira, não. Prosperar envolve felicidade, envolve paz, envolve amor. E quando você olha para o seu negócio só como dinheiro, você se sente cansaço, você se sente estressada. Você fala, isso não é para mim, eu não sei por que eu fui abrir isso, que eu fui mexer com isso. Por quê? Porque você tem dinheiro, mas não tem prosperidade. E a prosperidade envolve tudo isso, né? E principalmente o servir, que é esse lugar onde nós nos colocamos para agora eu recebi e vou transbordar na vida dessas pessoas. Eu não vou ficar com tudo guardado só para mim. Eu entendi isso, vou agora passar para essas pessoas, né? Então deixa aí essa oportunidade para você. Aqui na descrição desse vídeo vai ter aqui as minhas redes sociais para você me seguir, para você também conhecer mais da Carla, seguir a Carla, seguir o Instituto, acompanhar tudo. Daqui uns dias eu vou estar lá conhecendo o Instituto dela, vou mostrar tudo para vocês. E Carla, para a gente terminar, aliás, antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Tá? Nós estamos aqui em Portugal, mas eu sei que a internet não tem fronteira, não tem limite, então ela vai e expande para onde ela conseguir alcançar. Mas eu quero saber de onde você está nos assistindo. E eu quero saber se foi importante para você ter ficado aqui com a gente até no final. O que você aprendeu? O que você gostaria que tivesse aqui no podcast? Sobre qual assunto você quer ouvir? Sabe, o que está travando o seu negócio? É emocional? É estratégico? Deixa aqui nos comentários para mim, tá? Que eu vou ler todos e vou preparar tudo com muito amor e muito carinho para você. Agora, para a gente terminar, Carla, aquela mensagem, agora não importa se é empreendedor, se é empreendedora, uma mensagem que possa inspirar essa pessoa a não desistir dos seus sonhos, porque sonho é o nosso combustível. O que você pode dizer para essa pessoa? Pode olhar para aquela câmera ali, essa.
e Eu dizer. quero deixar uma inspiração muito breve que é: consagrem os vossos sonhos a Deus e nada será impossível aos olhos dele. Aos nossos pode até ser, mas aos olhos dele nunca. Uau, meu Deus, gente, ó, palmas aí para nossa convidada de hoje. Meu Deus, que honra. Eu tenho aqui uma lembrancinha para você. Você pode pegar para mim? Tem aqui uma lembrancinha, um mimozinho por você estar aqui com a gente, Obrigada. tá? E olha, eu lhe desejo toda saúde, toda felicidade, toda paz, todas as bênçãos de Deus alcance você e sua família todos os dias. Eu sei que o seu sonho vai se realizar, pode ter certeza que vai. Já pode começar a pensar nos preparativos, tá? E muito obrigada por ter estado aqui comigo. Muito obrigada, né, gente, por ela ter estado aqui com a gente. Tá passando tanto da vida dela, do conhecimento, da essência dessa mulher. E é sobre isso, gente, sabe? É sobre nós entendermos que existe um lugar para nós, um lugar de direito, um lugar que nós precisamos ocupar, que é de filha, a identidade de filha, filha de Deus. E quando nós ocupamos esse lugar, nós podemos sim descansar em Deus, nós temos prosperidade, nosso negócio cresce, nossos sonhos se realizam, tudo quando nós entendemos esse nosso lugar. Então, muito obrigada por ter compartilhado a sua história, um pouquinho aí da sua intimidade, né? E espero até fazer mais vezes. Vamos embora fazer, mas tem muita mais coisa aí pra Concordo. né? Olha, quero-te agradecer também de coração pelo convite. És uma mulher incrível. Quem não conhece o Obrigada. teu trabalho está mesmo a perder. Eu já acompanho o teu trabalho há algum tempo nas redes sociais. Este convite para mim foi uau, sabes? Senti-me muito honrada por ti, por este convite e, sabes, acredito muito no teu potencial. Amém. Imenso mesmo. E uma chuva de bênçãos em cima Amém. de ti, em cima do teu Amém. trabalho, em cima da tua vida e dos teus filhos, porque vocês merecem. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Bom, vai acompanhando aí, tá? O próximo episódio também vai ser incrível, vocês não podem perder. Já compartilha, manda pro tio, manda pra tia, manda para aquela sua amiga empreendedora que precisa assistir esse podcast. E ó, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus negócios. E é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.